Obrigado. Colossenses 3, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: Assim, obrigado, Abner, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pai querido, em nome de Jesus, essa palavra tem falado muito ao meu coração durante essa semana. E eu peço que o Senhor possa falar também à tua igreja. Me perdoe, ó Pai, se falhei contra o Senhor. E desde já peço que a tua graça, ó Pai, seja suficiente para que possamos viver como instrumentos do Senhor. Desde já, cada coração que está nos vendo nesse momento, ou ouvindo, ó Pai, que receba a tua palavra. Amém. Ser ou não ser? Eis a questão. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Quem a escreveu foi William Shakespeare. Em uma de suas peças, o famoso Hamlet faz uma pergunta. E a pergunta é: ser ou não ser? Eis a questão. E nós sabemos que, talvez você não saiba, nem eu sabia, mas quem gosta de literatura, quem é mais aprofundado nesse conhecimento, sabe que essa peça fala de uma pergunta de existência, uma pergunta de vida ou morte, aonde o ser é viver e o não ser é não viver. Então, basicamente, a indagação do autor ali, naquela pessoa que interpreta, diz isso: viver ou não viver, existir ou não existir, ser ou não ser. E baseado justamente nessa pergunta, e no mês da juventude, que fala sobre influencer, eu gostaria de pensar com você essa noite, nós, enquanto seguidores de Jesus, será que essa pergunta não tem aplicação à nossa vida? Ser ou não ser seguidores de Jesus? Eis a questão. Mas inicialmente eu quero pensar com você, não essas duas frases, mas somente uma: o não ser. E eu quero ver com você, nesse texto que nós acabamos de ler, o que nós não podemos ser se somos seguidores de Jesus, e o que nós não podemos ser se, caso você que está aí do outro lado quer se tornar um seguidor de Jesus. Eu peço que você preste muita atenção. As palavras são curtas, mas os ensinamentos são maravilhosos. São pequenas palavras, mas com uma profundidade imensa que precisa estar agarrada no nosso coração, senão nós talvez estejamos agindo de forma correta. Então a pergunta que fica é: ser ou não ser? O que eu não posso ser? E a primeira lição que eu aprendo que eu não posso ser, inclusive quero agradecer aqui ao Isaac, que me ajudou a construir aí essa... Você vai acompanhar aí as frases para você não esquecer, tá? E ficar mais fácil a compreensão do texto, tá bom? Então a primeira lição que eu aprendo é: o que eu não posso ser? Se eu sou um seguidor de Jesus,
ou se eu quero me tornar um seguidor de Jesus, o que eu não posso ser eu mesmo. Nós não podemos ser nós mesmos. E onde está dizendo isso, Igor? No versículo 5, se você, infelizmente nós não temos ali o versículo, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, ou seu celular, o aplicativo aberto. Inclusive, quero te dar uma dica, você que está no Facebook, no YouTube infelizmente não dá, mas se você estiver assistindo do Facebook, clica na telinha, você vai ver um quadradinho, acho que é desse lado aqui, né? Um quadradinho pequenininho e um maior. Se você clicar nele, ele permite que você consiga ver o Facebook e acessar a Bíblia ao mesmo tempo. Ó, dica boa para você. Então, se você estiver no Facebook, clique no quadradinho aqui, ó, ele vai sair na tela maior, vai ficar menorzinho e você vai conseguir acompanhar a leitura da Bíblia comigo, tá? Então, deixe sua Bíblia aberta. Versículo 5 diz o seguinte, a parte A. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Nós não podemos ser nós mesmos. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Colossos, e como toda a carta que Paulo escreve, está diante de uma igreja que tinha e não vivia uma vida de acordo com a vontade de Deus. E eles então são transformados pelo poder do Evangelho e consequentemente passam a viver uma nova vida. Essa nova vida, agora vivida, não pode ser como antes. Por isso que Paulo escreve, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a ideia de natureza terrena. Por que que nós não podemos ser nós mesmos? Nós sabemos muito bem que quando Adão pecou, no início de tudo, nós herdamos a queda, nós herdamos a consequência que é o pecado. Naturalmente, se você pode ser o mais santo desse mundo, talvez o que tem menos pecado nesse mundo, você continua sendo pecador, você continua tendo uma natureza pecaminosa. Logo, você mesmo aí que está me vendo e me ouvindo, é mau, é ruim. Então você mesmo não pode ser você mesmo. É muito estranho isso, né? Mas é uma grande verdade, porque se você for você mesmo, você vai ver que nós vamos ver aqui algumas palavras muito ruins para o nosso convívio do dia a dia, e que se você for você mesmo, você não vai estar sendo um seguidor de Jesus. Então, como você foi transformado por essa palavra, ou você, em nome de Jesus, vai ser transformado por essa palavra, a primeira coisa que nós não podemos ser é nós mesmos, porque muitas vezes temos desejos e vontades que pertencem à nossa natureza, o quê? Pecaminosa, ao nosso Igor original, aquele que quer fazer coisas ruins, mas que por entender a palavra de Deus, ele sabe que não pode. Repita aí para a pessoa que está do seu lado, eu sempre quis falar isso virtualmente. Tem pessoal aqui, eu posso falar com eles aqui. Não, mas é sério, ó. Você está aí com a sua esposa, os seus filhos. Repete para ele aí, vocês estão aqui embaixo também. Não seja você mesmo porque você é mau. Repete aí. Psicologia, né? Pessoal que não gosta. Não seja você mesmo porque você é mau. Se disseram para você que você é bom, te enganaram. Infelizmente, alguns pregadores, algumas igrejas insistem em um evangelho positivo. Isso não é ruim pensar que Deus pode nos usar para fazer coisas boas. Mas nunca esqueça disso, você é mau, eu sou mau. Por isso que nós dependemos de uma graça que é suficiente para nos salvar da forma como somos maus. Só seremos bons quando Jesus voltar para nos buscar. Então, meu irmão, porque você é mau, com U e com L, você escolhe a melhor. Ó, gostou? Jairus aqui, nosso consultor, servo de Deus. Se você é o que é hoje, você é mau, não importa quem quer que você seja. E nós precisamos não ser nós mesmos. Para seguir Jesus e influenciar, não seja você mesmo. Seja quem Jesus quer que você seja. Amém? Amém. A segunda lição que eu aprendo diz o seguinte: nós não podemos ser imorais, sexualmente impuros. O versículo 5, continuando a leitura, diz: imoralidade sexual e impureza. Então nós lemos na parte A: assim,
façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E agora ele vai começar a falar um monte de palavrinhas importantes para a gente. Primeiro, imoralidade sexual e impureza. Talvez na sua Bíblia esteja prostituição ou fornicação. Não é a melhor tradução da palavra, mas para a gente poder entender o sentido, faz sentido. Eu acho interessante que você veja traduções que tragam imoralidade sexual mesmo, porque essa palavra reúne todos os conceitos do que vem a ser práticas erradas sexualmente. E por que eu coloquei aqui duas palavras juntas? Mesmo sendo palavras distintas no original, as duas têm uma ligação muito grande, porque se eu sou imoral sexualmente, ao mesmo tempo eu também sou impuro. E é claro que a impureza aqui, ela tem um espaço maior de profundidade, porque eu posso ser inclusive impuro moralmente, não necessariamente sexualmente, mas nós vamos ver que Paulo, as 4 primeiras palavras, Paulo foca muito na parte sexual. E infelizmente, isso é um problema que nós temos que conviver, porque nós sabemos que no mês da juventude, né, Jonas? Infelizmente, a juventude, a maioria às vezes não é casada, precisa lidar com a necessidade de esperar. E isso não é fácil. E quando nós agimos de forma a ser imorais sexualmente e impuros, nós não estamos sendo seguidores de Jesus. E é interessante que o contexto aqui dos Colossenses é um contexto do que eu falei antes. Uma vida errada, foram transformados, eles estão dentro de uma região de total promiscuidade, que é Roma. Imagine para eles como deve ser difícil deixar aqueles que eles eram no passado e passar a viver uma vida que não seja imoral sexualmente e não seja impura. Entenda, como eu falei, imoralidade sexual como todas as formas de pecado sexual. Fornicação, aqueles que não são casados ainda e passam a mão, papá, adultério, prostituição, o que você pensar que envolve a nossa vida sexual, aquilo que fazemos de forma errada, se fazemos, isso não é o caminho correto. E eu pergunto para você, começou as minhas perguntas. Jonas riu. Será que estamos agindo como uma prostituta? Já que imoralidade sexual aqui, nós podemos entender como sendo tudo aquilo que envolve coisas erradas no contexto sexual, será que a nossa mentalidade e o nosso estilo de vida é igual de uma prostituta que de fato vende o seu corpo em troca de alguma coisa? Talvez você não esteja ganhando dinheiro com o seu corpo, mas você o vende por uma necessidade de prazer, e isso é errado. Será que nós estamos, talvez não sendo prostitutos em nossa forma de viver, mas talvez fornicadores em pensamentos? É claro que você, meu irmão, não manda nos seus sonhos. E aqui vai um comentário. Não é pecado se você sonha coisas erradas, meu irmão. Isso acontece. Não sei, é inexplicável entender como funcionam os sonhos. Agora, você matutar aquilo na sua mente é muito perigoso. Esse é o problema. Ser ou não ser seguidor de Jesus. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você não pode ser imoral sexualmente e nem impuro. Se agimos de forma imoral, seremos impuros, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Não podemos ser imorais sexualmente e impuros. É um assunto muito difícil, meu irmão, de ser falado, mas necessário, porque uma das maiores causas de destruição da família e de pessoas são problemas sexuais. E sabemos disso que a igreja, desde o início da igreja, talvez do século XX, o quanto que a igreja não foi pesada na disciplina em relação à área sexual, por saber que essa área destrói vidas. É claro que sabemos que existe também um preconceito com outros pecados, mas é uma verdade
Infelizmente, pecados ligados à área sexual, e quando envolvem casados ainda, destroem famílias, destroem gerações, e nós não podemos ser imorais sexualmente e muito menos impuros. Terceira lição que eu vejo aqui no texto é a paixão. Nós não podemos ser apaixonados ilegitimamente. Palavra difícil, né? Essa palavra, irmãos, aqui no original, ela pode ser lida em seu contexto de forma positiva ou negativa. Por exemplo, o Jonas aqui é apaixonado pela Rayane e vice-versa. Isso é uma forma positiva, a paixão. Só que também essa palavra, a mesma palavra, no contexto específico, ela pode ser entendida num contexto negativo, de duas formas. Uma paixão violenta, emoções acompanhadas de raiva e descontrole, ou paixões ligadas à área sexual. Um exemplo disso, Romanos 1:26. Lembra quando Paulo falou, Deus os entregou às paixões, aonde mulher deixou de ter relação com mulher e homem deixou de ter relação com homem. Olha que interessante um estudo aprofundado do texto. O que Paulo está falando é que quando nós agimos a nos envolvermos, por exemplo, num relacionamento, e eu trato aquele relacionamento com certa, não ódio, mas eu faço coisas envolvendo aquele relacionamento para prejudicar os outros, porque sou muito ciumento ou algo do tipo, ou porque talvez eu seja um homossexual praticante, isso é errado. Quando eu digo homossexual praticante, é porque eu creio que existem pessoas que têm desejos por outros homens e mulheres têm desejos por outras mulheres, mas que entendem que isso é errado e não vivem dessa forma. Então, quando eu entendo que essa paixão aqui é algo errado, eu entendo que ela é algo ilegítimo. Então, há possibilidade de haver emoções ilegítimas, a qual o próprio apóstolo Paulo aqui traz como sendo não aprovação. O que eu aprendo aqui? Precisamos fugir das emoções que nos afastam de Deus. E eu estava conversando com a Rebeca, minha esposa. Vou te falar uma coisa, uma das nossas conversas, um assunto que a gente conversa muita coisa polêmica para o nosso crescimento. E uma coisa que a gente tem dificuldade, não de entender, mas de compreender, você entendeu, né? É o homossexual. Porque é difícil biologicamente, cientificamente, eu não sei, não sou da área. Alguns dizem que ele nasce com gene, outros dizem que não. Outros dizem que é natural, não tem a ver com genética, mas estado psicológico. Eu não estou aqui para entrar em detalhes de termos técnicos, que eu não sou da área. Mas em nossas conversas nós colocamos uma situação. Eu sou heterossexual, eu gosto de mulheres, lógico, a minha esposa. E eu tenho uma atração pela minha esposa, porque eu sou hétero. E eu fico pensando como que um homossexual, e digo, volto a dizer, não praticante, aquele que entende que é errado, mas que ele tem um desejo. Eu fico pensando, como que esse homossexual consegue viver? Sabendo que precisa abrir mão de muitas coisas. Mas sabe o que eu aprendo? Nós também abrimos mão. Quando nós, enquanto casados, ou enquanto solteiros, vou falar primeiro para casados, não olhamos para outras mulheres. Mesmo, às vezes, o nosso coração tendo desejo. Você me entende? Ou você que é solteiro, quando você sabe que não pode fazer uma coisa, você abre mão. É a mesma coisa. Independente da situação, são emoções ilícitas. São emoções que fazem parte da nossa natureza pecaminosa, que nós, é o típico assunto do porquê Deus fez isso. Inexplicável. Inexplicável. Mas que precisamos viver. E volto a dizer com muito amor, nós não temos nenhum problema com o ser humano homossexual. Só que nós discordamos da prática, porque biblicamente uma prática leviana é pecado. Vamos continuar.
Terminando aqui essa primeira parte, não acabou não, segura aí. Como você tem reagido diante das emoções? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque às vezes nós estamos reagindo de forma errada. Como eu preciso reagir? Abrindo mão. Essa é a parte mais difícil. Outra lição que eu vejo aqui, nós não podemos ser, você que chegou agora aqui e está acompanhando aí o que o Isaac colocou, ser ou não ser, eis a questão, nós estamos falando sobre não ser. O que nós, enquanto seguidores de Cristo, não podemos ser, ou você que quer ser um seguidor de Cristo, não pode ser. Outra lição que eu vejo aqui, nós não podemos ser maus em nossos desejos. O texto diz, desejos maus. Aqui também nós temos duas palavras que dão um único sentido. A palavra desejo pode ser usada no sentido positivo ou negativo, mas o problema é o contexto, desejos maus. E quando nós paramos para ler aqui, pode ser que você diga, Igor, eu não tenho desejos maus, eu não quero mal contra ninguém. Mas quem disse que é isso? Vou te fazer uma pergunta. Você tem desejo pelo que é proibido? Você tem desejos dominadores que te levam a práticas pecaminosas? Você tem desejos da carne? Então sim, se aplica a todos nós. Nós não podemos ter desejos maus. Mas Igor, como que eu não vou ter se eu, enquanto ser humano, tenho uma natureza pecaminosa? Passe a viver de forma santa. Passe a viver de forma irrepreensível com a palavra de Deus. Passe a viver uma vida de identificação com o Espírito Santo, de entrega a Deus. E você vai começar a deixar a natureza pecaminosa morrer. Lembra no começo do versículo 5, que o apóstolo Paulo diz? Assim façam morrer. Fazer, tomar uma atitude, buscar a Deus, para que você de fato não tenha desejos maus. O que você tem desejado que não pode? O que você precisa deixar para trás? Só você pode responder isso, meu irmão. Vamos continuando. Nós também não podemos ser gananciosos. O versículo 5b se prepara. Diz, ganância, que é idolatria. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para algumas pessoas, falar sobre riquezas, dinheiro, é muito mais difícil do que falar sobre imoralidade sexual. Algumas pessoas têm um apego tão profundo a posses, e aqui eu digo não no sentido de propriedade imóvel, mas a acumular coisas, e normalmente o dinheiro é uma delas. Eu quero chamar a sua atenção, preste muita atenção no que eu vou dizer. O diabo não teve lugar de destaque enquanto Deus colocou o dinheiro em lugar de destaque. Nós sabemos que Mateus, Jesus Cristo, vai chamar o dinheiro de quê? Senhor. O diabo não é Senhor, mas o dinheiro foi chamado por Jesus de Senhor, porque para algumas pessoas, e aqui, preste atenção, ganância que é idolatria, o dinheiro, ele é mais importante do que tudo nessa vida. Não estou falando de dízimo, hein? Nem vou falar. Mas preste atenção, a palavra usada aqui, isso é um assunto muito importante, irmãos. A palavra usada aqui em algumas Bíblias, em algumas traduções, é avareza. Não está errado, mas não é o ideal. Por isso que algumas versões você vai ver a ganância, porque as duas palavras no original têm a mesma raiz. A raiz é de posse, de ter. O que muda de um para o outro é que aqui no contexto você vai ter uma ganância, você vai ter uma avareza, uma necessidade de posse em dinheiro por cobiça. Por exemplo, existe uma grande diferença entre ganância e ambição. Apesar de que algumas pessoas acham que ambição é coisa ruim. Não necessariamente.
Ambição é você querer uma coisa e você buscar meios para conseguir. Nós dizemos que ambição é algo ruim. Não, eu posso dizer que eu vou me tornar o melhor guitarrista do mundo. Isso é uma ambição. E eu vou ter que fazer muita coisa, estudar, e pode ser que eu não consiga. Agora, ganância. A ganância trata da mesma ideia, mas você faz além do que for necessário. Se possível, passa por cima, para você ter aquilo que você quer. Então, a diferença aqui da avareza é que a avareza é só acumular bens. Botar dinheiro no bolso e não abrir a mão, entendeu? É o avarento. Mas a palavra aqui dá a ideia de cobiçoso avarento. É aquele que faz, tem e vai prejudicar o que for necessário para poder ter mais ainda. Ou seja, você é um ganancioso? Você olha para o reino de Deus e você tem prazer em abençoar o reino de Deus? Eu não estou falando, meu irmão, em extorquir. E aqui ressalto com muita propriedade. Escute o que eu vou te dizer. Fuja das igrejas que tentam extorquir você. Essa palavra também se aplica a eles. Aqueles que olham para você e não importa a sua condição, se você é muito humilde e ganha talvez menos do salário mínimo, eles querem 50%, R$1.000. Meu irmão, Deus nunca pediu isso. A graça é o suficiente para nos salvar. Nós, como eu sempre costumo dizer, eu não dou para ser salvo. Eu sou salvo, por isso dou. É o inverso, porque eu tenho prazer no reino de Deus. Fuja, se eu puder orientar você, procure uma igreja histórica, batista, presbiteriana, assembleia, aquela mais antiga, boa, congregação cristã. Essas igrejas são boas, esquece o resto, vai por mim, senão você vai prejudicar a sua vida e vai ser enganado. Agora, é claro, meu irmão, a sua fé, isso eu não discuto. Se você quiser dar, desculpa, eu não quero ser ignorante, mas é uma verdade, o problema é seu. Mas faça isso com conhecimento da palavra de Deus e tenha fé. Mas não seja enganado com palavras que te façam dar dinheiro para o bolso de lobos. Por isso que, infelizmente, nós somos hoje discriminados por muita gente que vê a roubalheira que existe de gananciosos, que querem o seu dinheiro, e infelizmente nós aqui que queremos fazer o que é certo, nós estamos levando lapada na cabeça. A culpa é nossa? Eu acho que não. A culpa, infelizmente, é daquelas pessoas que não querem abrir mão, que não querem deixar de ser, ou seja, gananciosos. Faz parte do pecado, infelizmente. Vamos continuar. Então, você pode talvez fazer uma pergunta, isso aqui também, eu estou gastando mais tempo aqui porque isso aqui é muito importante, irmãos. Talvez você possa fazer uma pergunta, mas Igor, eu peço a Deus porque eu quero ter mais. Isso é pecado? Não, meu irmão, não. Agora, é o que eu falei antes. Existe uma diferença de ambição e de ganância. Se você vai estudar, vai trabalhar e vai dedicar o seu tempo com coisas que vão te trazer mais recursos, amém. Agora, quando você passa a abrir mão da sua família, dos seus amigos, isso é uma forma de ganância. Você está passando por cima daquilo que é um processo natural da vida. Não seja ganancioso, porque se você for um ganancioso, você não vai ser um seguidor de Jesus. Vamos continuando. O versículo 6 e o 7 dizem o seguinte: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Ou seja, Paulo está evidenciando que a desobediência é um foco da ira de Deus. As pessoas desobedecem e, infelizmente, Deus pesa a mão. Isso era o quê? O passado do povo colossenses. Agora eles são uma nova criatura. E vamos continuar. O que Paulo fala mais? Nós não podemos ser irados e indignados. Versículo 8 diz: mas agora abandonem. Então, antes, ele falou, façam morrer. Agora abandonem a mesma coisa. É só para poder fixar a ideia, a didática, que você não pode e não deve fazer isso. Versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira e indignação. Eu fiz questão de colocar as duas palavras juntas, porque são sinônimas. Não existe, né, Jari, sinônimo hoje aqui no nosso português, palavras diferentes que têm o mesmo sentido muitas vezes. A mesma coisa no grego. São duas palavras
que são palavras distintas, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo significado. Alguns vão dizer que ira é um estado fixo, natural, e outros vão dizer que a indignação ela é explosiva, momentânea. Mas a ideia é a mesma, é a ideia da ira. E aqui vamos polemizar. Mas Igor, eu posso irar. Sabe por quê? Porque Efésios diz isso. Amém, Janes? Será? O nosso problema, irmãos, e eu estava lendo 2 comentários sobre isso, e eu fiquei assustado, porque eu também tinha uma visão que eu precisei mudar. Mas a gente lê o texto às vezes e não para ler o contexto e fazer algumas reflexões. Eu quero ler com você Efésios, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 30. Isso. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, para ver se realmente é isso que Paulo fala. Efésios 4, versículo 26 diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, o pessoal pega esse texto aqui e faz o quê? Pode irar, mas não pode guardar no coração. Tá, vamos pensar assim, não estou dizendo que não é isso, mas vamos continuar lendo o texto. O que furtava não furte, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora ouça. Livrem-se da amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Peraí, versículo 26, Paulo fala: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Então, se Paulo está dizendo para apaziguar a nossa ira, ela existe, ok? Aí o 30 ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. E agora? A Bíblia está errada? O que falta, irmãos, de nós é isso. Profundidade no estudo. Pesquisar, para não ser enganado. Porque, sim, o que Paulo fala é isso mesmo. Só que nós precisamos entender ira como sendo algo que nos faz mal. Nós precisamos nos livrar. A ira não é algo bom. Não é. Só que Paulo, no versículo 26, traz a ideia do problema de guardar aquilo no nosso coração para não fazermos algo pior ainda. Em resumo, ira é algo bom? Não. O que eu preciso fazer? Foge, não seja, não faça. Mas, se acontecer, porque você é pecador, faça o quê? Apazigue o mais rápido que você puder. Ou seja, uma condição não anula a outra. Nós precisamos não ficar irados, mas porque somos pecadores, se acontecer, vigia. Essa é a mensagem. Então, meu irmão, cuidado, para você não dizer por aí: não, eu posso irar, irar é de Deus, aleluia, glória a Deus. Não posso ficar com raiva, né? Porque... não. Paulo vai orientar o Timóteo: abandone a ira. Uai, se é para abandonar, então eu não posso fazer, Jares. Então, irmãos, o texto de Colossenses também é muito claro. Ira e indignação são dois sentimentos, Esther? Né? Pode dizer, né? Sentimentos que não trazem para nós uma boa espiritualidade com Deus. Então fuja disso. Você não pode ser irado e nem indignado. Busque a mansidão de Deus. Vamos continuar para a gente poder ir encerrando. Outra lição que eu aprendo: não podemos ser apaixonados. Já falei. Oxe, espera aí, que eu voltei aqui. Oi? Isso. Deixa eu falar um negócio importante para você que eu botei aqui, isso é importante. Estar irado, muitas vezes é fazer algo, o quê? Sem pensar.
E eu estava meditando, orando a Deus, e isso veio ao meu coração, que a ira é igual bebida alcoólica. Escute, independente se está certo ou se está errado, o contexto histórico é sempre de algo que leva a coisas ruins. Ponto. Você bebe demais, você não tem controle sobre si. A maior causa de mortes hoje em trânsito é bebida alcoólica. O índice de mortes nos hospitais também, alcoolismo. Então a gente sabe que o alcoolismo não é algo bom. Independente, não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. É um fato o que nós vemos. Então, quando eu paro para poder pensar que às vezes a ação de estar irado ou indignado pode ser perigoso, porque muitas vezes quando nós agimos com a ira, às vezes vai no impulso e você faz o que você menos espera sem pensar. Guarda isso no seu coração. Isso é muito importante. Vamos lá, versículo 8 ainda. Mais uma palavrinha para a gente. Nós não podemos ser malignos. O que é isso, Igor? O texto vai dizer maldade. Abandonem a maldade. E olha que interessante. Maligno é uma palavra muito pesada. Eu falei no começo que você é o quê? Mal. Não esqueça disso. Então olha que interessante. Essa palavra aqui, no original, maldade, ela pode dar o seguinte contexto. Depravação. Você é depravado sexualmente. Você sabe o que é depravado? É estragar, alterar a forma. Isso é depravar. Você é um depravado em alguma área específica? Você é um maligno. Aqui no texto. Você é impiedoso. Sabe o que é impiedoso? É aquele que não olha com compaixão. Você perdoa o seu irmão quando ele faz alguma ofensa a você? Então você é um maligno se você não faz. Seu maligno, credo. Mas é sério, irmãos, a impiedade é uma ação maligna. Nós não podemos ser impiedosos, não podemos ser malignos. Você tem algum vício? Sabia que essa palavra aqui, maldade, também pode trazer a ideia de vícios? Ou você é uma pessoa que tem má vontade? Olha só, se nós temos má vontade de fazer as coisas, a palavra, a essência, vem de maldade. Nós não podemos ser malignos. Calma que está acabando aí, irmãos, importante. Ainda no versículo 8, maledicência. Que coisa é essa? Maledicência. Você sabe qual é a palavra? Nós não podemos ser maledicentes. Em outras palavras, não podemos falar mal de outros. Que outros? Sabe qual é a palavra original aqui no grego? Blasfêmia. Olha só, Márcio. A gente ouve falar, blasfemou. O que é isso? Falou mal. De quem? De Deus ou do seu próximo. Pergunto para você, está blasfemando? Está falando mal de Deus? Mas eu não falo mal de Deus, mas você vive de forma errada como se estivesse falando mal. Qual é a diferença? Você não usa sua boca, mas usa sua vida. Será que nós estamos falando mal dos nossos queridos irmãos? Difamando, trazendo injúria à sua reputação? E aqui eu quero chamar novamente sua atenção. Às vezes nós estamos em grupinhos e eu tenho tentado me policiar nisso. E é muito comum nós queremos conversar. E falamos sobre muitas coisas. Dentre essas, às vezes surge o nome de pessoas. E infelizmente, se nós falamos, comentamos qualquer coisa que fale mal, você é um blasfemo. Cuidado, meu irmão. Às vezes os nossos ciclos de amizades têm servido mais de escândalo para nós mesmos do que de bênção. Chegue até o seu irmão e converse com ele. Não seja um maledicente, um que fala mal, um blasfemo. Esteja mais próximo de Jesus. Penúltimo, está acabando. Alguém falou? Não podemos ser indecentes no falar. Versículo 8 diz, linguagem indecente no falar. Nós precisamos abandonar isso.
Antes de eu continuar aqui, vocês não conseguiram, irmãos, entender o que o texto quer dizer para a gente? Vocês estão conseguindo? Abre a sua cabeça que eu tenho minha visão fóbica aqui, ó. Tudo mexendo no celular. Amém. Brincadeira. Só para vocês estão espertos. Jales pode. A blasfêmia. Irmãos, vocês estão conseguindo entender a importância disso? Sabe por quê? Às vezes nós ouvimos. Então eu quero... Depois você volta ali o videozinho, dá para voltar no YouTube, eu acho que dá, no Facebook não dá não. Depois você volta, repete ali. Uma coisa me incomoda muito. A nossa boca. Nossa língua. Quando as pessoas veem você, eu não costumo qualificar pecado. E nem quero fazer e não vou fazer porque eu não sou juiz. Mas eu me sinto muito incomodado quando alguém fala uma palavra, xinga. E eu digo assim, às vezes é um costume, às vezes a pessoa, sabe, ela não tem a intenção maligna de xingar, mas aquilo está dentro dela e eu fico perguntando por que está dentro da pessoa isso? Isso é um costume. E aí eu vou além. Porque eu não quero pensar só no palavrão que nós conhecemos, as coisas obscenas que nós falamos. Mas eu quero pensar quando você usa uma expressão que eu falo aqui com muito respeito. Mas eu quero explicar para você, quando você diz, vai a merda. Merda é uma palavra como outra qualquer. Mas qual é a intenção que está no fundo daquilo que você fala? Quando Paulo trata da ideia da linguagem decente no falar, às vezes nós não percebemos, as pessoas estão avaliando a gente pelo que a gente fala, pelo que a gente é. E eu lembro de Tiago dizendo que da mesma boca que sai bênção e sai maldição, não tem como jorrar água doce de uma fonte salgada e vice-versa. Você foi transformado pelo Espírito Santo para usar a sua boca e a sua língua para glorificar o nome de Deus. E como que é possível, às vezes, nós falarmos coisas tão obscenas? E quando eu digo obscenas, é de obscenidade, pornografia mesmo. Nós, às vezes, se atentamos às coisas que não nos atentamos às coisas tão pequenas, mas que são tão importantes para o nosso testemunho. Infelizmente, meu irmão, se você continuar com essa linguagem decente, você não é nada mais, nada menos do que um boca suja e um sem vergonha. Quem falava isso? O Silvio Santos, né? Boca suja, sem vergonha. Mas é verdade, você é um boca suja e sem vergonha. Você precisa abandonar essa linguagem indecente. E por último, meu irmão, graças a Deus, hoje eu falei demais, me perdoem. Não podemos ser mentirosos. E o texto vai dizer, versículo 9 e versículo 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Preste atenção. Como que o diabo é identificado? Uma das formas de identificar o diabo. Pai da mentira. E você é filho de Deus ou filho do diabo? Porque se nós mentimos, nós estamos agindo como filhos do diabo. E filhos do diabo é o contrário de filhos de Deus. Aí eu vejo em Romanos que aquele que é salvo por Jesus é chamado de filho de Deus. Quem é filho de Deus não pode ser filho do diabo. Não tem conexão. Se nós vivermos mentindo, nós vamos simplesmente ocultar Jesus, que é a verdade. Mentira traz destruição, além de quase sempre vir acompanhado de quê? Outro pecado. Já parou para poder pensar? Lembra de Davi? Ele mente, ele assassina, ele adultera,
E muitas vezes é assim. Nós fazemos uma coisa errada, que já é o pecado, e usamos a mentira como auxílio, como manivela, para poder apertar e ocultar aquilo das pessoas. Mesmo que a verdade traga consequências, meu irmão, não tenha medo. Não negocie com a verdade e nem com a mentira. Diga a verdade. Você pode enganar até quem está do seu lado, mas você não engana Deus. E aí eu vou um pouco mais além. Talvez a sua verdade traga uma consequência ruim. Talvez deixe marcas para você. Mas não existe marca espiritual. E digo mais. Talvez você possa dizer, mas eu pequei, já tem 20 anos e ninguém descobriu. Talvez o seu parceiro, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, não sei quem, seu chefe, não descubra. Mas vai saber a consequência que isso pode ter lá na frente. E eu digo lá na frente, em outros momentos que você não chegou ainda, ou até mesmo inferno. Essa é a mensagem. Jesus é o caminho ao quê? Verdade. E a vida ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Se Jesus está dentro do seu coração, dentro da sua vida, há verdade. Então, se há verdade, não tem espaço para mentira. Se tem espaço para mentira hoje, meu irmão, infelizmente, é porque precisa ser revisto o conceito de como estamos dedicando nossa vida a Deus. E eu paro por aqui. E hoje nós vimos o quê? Ser ou não ser, eis a questão, parte 1. Semana que vem é o ser ou não ser, eis a questão, parte 2. Domingo eu vou estar com os irmãos aqui novamente e nós vamos ver o ser que precisamos ser. Hoje nós vimos o não ser e semana que vem nós vamos ver o ser. Nós estamos no mês falando sobre ser para influenciar. Então hoje você viu que você não pode ser para poder não fazer com que sua influência seja negativa na vida das pessoas.